E falando ainda do ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele afirmou que o governo não deve adotar medidas excepcionais para impulsionar o crescimento da economia, mesmo com as pesquisas apontando uma queda na popularidade da gestão. Costa reforçou que o governo Lula tem responsabilidade fiscal e fez uma crítica ao mercado financeiro pelas apostas em baixo crescimento da economia do país. O ministro afirmou também que o governo não vai adotar nenhuma medida que amplie fortemente as despesas. Vamos ouvir um trecho do que falou o ministro também. Não haverá medida excepcional para impulsionar o crescimento da economia. A economia vai crescer pelo que está contratado, como eu disse. Quem está fazendo investimento em ferrovia não vai parar, porque ele está contratado no longo prazo. Quem está fazendo investimento num porto, no aeroporto, quem ganhou uma concessão, ele tem um contrato a cumprir. E, portanto, esses investimentos não vão parar. Queria te ouvir sobre isso, Mônica, você que tem uma ligação também com essa área da economia. Quando Rui Costa fala que o governo não deve adotar essas medidas excepcionais para impulsionar o crescimento da economia, você vê de que forma esse tipo de declaração? Tranquilizadora ou não? Então, tem duas coisas importantes aí nessa fala, dois elementos que são importantes e que são, sim, positivos. Primeiro é esse de não adotar medidas excepcionais. Quando ele fala medidas excepcionais, antigamente chamava de medidas heterodoxas, né? Significa não respeitar a lei de mercado. Então, é muito positivo a hora que o governo começa a entender que existe uma lei da oferta e da procura e que não adianta você ficar tentando burlar essa lei, porque ela funciona. E, ao mesmo tempo, ele fala que não vai gerar aumentos de gastos, que é a segunda coisa mais importante que eles têm que fazer, é parar de fazer gasto errado e gasto desmedido, porque a gente precisa esfriar a economia para poder começar a baixar juros, senão vai quebrar o Brasil. Então, tem essas duas coisas que são positivas nessa fala dele e, assim, só podemos achar ótimo que finalmente ele esteja entendendo que não tem essa história de vamos fazer medidas excepcionais e que você precisa reduzir o tamanho do gasto no Brasil, porque se você continuar sem olhar para isso, não vai ter país que aguente. Thaís, e há uma preocupação do mercado em relação com as políticas adotadas no atual governo, política fiscal. Há uma percepção da população de que as coisas talvez não estejam indo muito bem. A gente está vendo as pesquisas mostrando queda de popularidade e a alta do preço dos alimentos, embora não seja uma responsabilidade 100% do governo, é apontada como uma das razões para essa percepção negativa da população em relação à economia. Quando o ministro faz uma declaração como essa, você acredita que tem capacidade de acalmar a preocupação do mercado, tranquilizar um pouco a população em relação a eventuais rompantes que o governo possa ter em relação à mudança de política econômica ou não? Isso pode acontecer? Não, acho que não tem capacidade de acalmar e também eu acho que a população muitas vezes ignora o cenário internacional e o impacto disso nas políticas interiores do Brasil. Então, na verdade, eu entendo que essa fala não foi, de fato, uma fala para acalmar ninguém, mas foi uma fala genuína no sentido de que não vai fazer e as coisas vão continuar como estão. Né? Eu acho que a população, de fato, não está feliz, não era o que foi prometido. Né? E eu acho que essa questão do alimento pega muito para as pessoas, porque para a população mais pobre é a primeira coisa que foi uma promessa direta de eleição que não foi cumprida, então não tem como agora o governo ser bem avaliado diante de tudo que está acontecendo. Eu queria só complementar, porque eu falei bem, disse que a fala dele foi positiva, a fala do ministro, mas eu queria complementar que teve uma coisa muito infeliz na fala dele, que foi dizer que o mercado apostou contra. O mercado não apostou contra coisa nenhuma, o mercado tem medo e um medo justificado, porque nós temos visto falas e medidas que realmente preocupam. A Thaís colocou bem, isso não chega a acalmar muito, é um sinal positivo, mas não acalma. E, gente, o mercado aposta sempre a favor, o mercado quer que a taxa de juros caia, o mercado quer que a economia funcione, porque vamos lembrar, quando tudo vai mal, o governo perde aí na sua taxa de aprovação, mas quem realmente está perdendo dinheiro é o empresário, grande, pequeno, micro, dentro da favela, é quem aposta, coloca o seu dinheiro, coloca o seu tempo e não tem retorno porque a economia não permite. Deixa eu só pegar um gancho aqui do que a Mônica falou, porque eu estava até procurando aqui, enquanto a Mônica falava, me chama muito. Eu entendo em termos de estratégia de discurso, né? Quando o PT cria essa entidade malévola do mercado e eles estão contra nós, eu consigo entender em termos de comunicação.
Mas eu lembro de uma coluna do professor Marcos Lisboa, que ele publicou em julho do ano passado. Marcos Lisboa foi presidente do INSPER e foi secretário de Política Econômica do governo Lula I, né? E ele dizia o seguinte: essa história não para em pé quando você olha o primeiro número. Porque se você olhar a Bolsa Brasileira, no primeiro semestre do ano passado, ela se desvalorizou mais de quase 22% em dólar. E se você olhava a Bolsa de países emergentes, elas valorizaram 6,6%. Que o mercado inteiro apostou no governo Lula. Todo o mercado apostou. E só se deu mal, e a Bolsa só caiu, e o dólar só disparou, porque estava apostando no governo Lula. Se não tivesse apostado no governo Lula, não teria se ferrado tanto. Então, não para em pé esse discurso quando você olha os dados de fato. Outro elemento que mostra isso é o dólar. Você vê, o dólar estava subindo, aí teve algumas falas desastrosas, o dólar estourou, foi para lá para 6,20, e todo mundo dizia, vai chegar em 7. Foi só as falas se acalmarem, foi só mudar o discurso que o dólar voltou para 5,80, 5,70, que é o patamar alto, mas é o patamar onde ele tem que estar hoje. Então, achar que o mercado faz isso de propósito e que foi uma bolha especulativa e que teve uma fake news para subir o preço do dólar. Não, gente, quem está com aquilo na reta é justamente o empresário, que é quem perde dinheiro quando essas coisas acontecem. Então, o mercado sempre está a favor. E nós tivemos esse movimento do Rui Costa, Ellen, tentando, não sabemos realmente se foi a intenção, se foi por puro pragmatismo ou apenas por informação, trazer esse tipo de declaração, mas como consequência talvez dando um sinal positivo para o mercado. Em contrapartida, nós tivemos o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ontem fazendo duras críticas ao mercado de trabalho em relação ao patamar da taxa básica de juros, dizendo que o mercado está erradíssimo ao ter a interpretação de que geração de emprego, de que renda mais alta precisa levar como consequência para uma alta da taxa básica de juros. Queria te ouvir sobre essas declarações dele. Eu entendo que esse governo do PT, como eu falei aqui no início do programa, é um governo muito voltado às lealdades de Lula. Consigo entender. Foi um governo que foi lá, se elegeu dizendo que seria de centro, o centro se apagou, grandes ministérios, grandes decisões estão na mão do PT, né? E é isso. Agora, eu tenho dificuldades para entender como que o Luiz Marinho se mantém no cargo de ministro do Trabalho. Porque poucos ministros estão tão desconectados da realidade de 2025 quanto o Luiz Marinho. Luiz Marinho é uma pessoa que pensa uma cabeça de sindicalista do ABC, né? Enquanto o mercado de trabalho, a gente tem dados do mercado de trabalho que acabaram de sair, fala sobre pessoas que estão virando MEI, né, virando microempresários, fala sobre informalidade. O mercado de trabalho hoje tem um mercado que, eu não gosto desse termo, mas se adotou chamar lá da uberização, né, você virar o seu empresário, mas essa é a realidade do mercado hoje. E o Luiz Marinho está falando lá, defendendo com afinco o FGTS, está falando de mais regulamentação de um mercado que não aguenta mais regulamentação. Assim, eu lembro que quando o Boulos foi derrotado aqui em São Paulo, algumas pessoas aventaram a possibilidade de levar o Boulos para esse ministério, porque achavam que é uma pessoa um pouco mais arejada em termos de conversas, e ele teve algumas conversas com o mercado que eu presenciei aqui durante a eleição, que foram surpreendentes. Mas o Luiz Marinho, de fato, ele é uma pessoa que está conversando com o século passado, enquanto o mercado está discutindo a uberização, entende? Então, é muito distante da realidade, muito distante do que a gente precisa hoje no país. Talvez, Thaís, o governo precisa dessa figura de Luiz Marinho, apesar, não sei se você concorda com o que disse a Ellen, apesar desse pensamento talvez um pouco ultrapassado, vamos colocar dessa forma, não sei se você concorda, talvez é preciso que haja uma figura como essa no governo, porque existe uma base que ainda tem esse tipo de pensamento? Eu não concordo em chamar o Luiz Marinho e nem a forma de entender as relações trabalhistas como ultrapassada, porque ele segue as próprias diretrizes da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que está preocupada com a precarização do trabalho, que é uma realidade. Então, não adianta, na minha opinião, nós continuarmos falando, mas o trabalho está moderno, agora é tudo plataforma. A gente já sabe como as plataformas se comportam no Brasil. A gente já sabe que numa sociedade capitalista que a gente vive, a corda sempre vai quebrar para o trabalhador.
Então, quando ele está preocupado com o FGTS e tem que estar, e com as relações de emprego, com assinatura na carteira de trabalho, na verdade, isso não é uma preocupação do Brasil em relação às relações trabalhistas, mas sim global. A Organização Internacional do Trabalho está preocupada com o quê? Diálogo tripartite. Empresa, trabalhador, sindicato, governo. Essas pessoas têm que se conversar juntos, né? Então, ignorar que a forma de exploração de trabalho moderna é a mesma que precariza, que faz com que as pessoas não tenham vínculo, não tenham segurança, é muito importante a gente olhar para esse lado também, porque no final das contas, não é só o mercado, né? Do outro lado são pessoas que precisam comer, que precisam viver, e muito embora exista, né, um discurso da possibilidade das pessoas estarem trabalhando, mas trabalhar sem direito é igual exploração. Então, eu acho que ele está alinhado com o que o mundo desenvolvido pensa e pretende do mercado de trabalho em relação aos direitos trabalhistas e garantias constitucionais.